caso surpreendente. Holanda pergunta se está tudo bem e pergunta o nome dela, mas dá pra perceber que ela não está interessada. Ele diz que ele só quer saber o nome dela, mas ela diz que está bem do jeito que está e agradece. Ele pergunta se realmente ela não vai dizer o nome pra ele. E como ela diz que não, ele fala que ele só queria pedir uma informação. Ela fala que não conhece o lugar, então ele pergunta se ela não mora por ali. Ela diz que não, então ele pergunta de onde ela é. E ela diz pra ele que ela mora no Equador. Ele fala que ela é muito incrível e em seguida pede o número dela. Mas como ela diz que não, ele se despede dela. Ela pede para ele esperar e pergunta o nome dele. Ele fala que o nome dele é Landon e já ela fala que o nome dela é Camila. E depois que ela diz que é um prazer conhecê-lo, ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que nada demais, mas que resolveu voltar para dizer o nome para ele. Ele fala que está desde o começo tentando saber o nome dela. Ela fala que mudou de ideia, então ele pergunta por que ela mudou de ideia. Ela diz que resolveu conhecê-lo e já ele pergunta como assim ela mudou de ideia tão rápido. Então ela pergunta pra ele se ele quer conhecê-la ou não. Ele fala que no fundo ele não quer dizer não pra ela, mas que o sentimento agora é que ele já foi rejeitado. Ela pergunta se ele quer que ela entre no carro. E como ele fala que vai embora, ela pergunta por que ele está agindo assim. E já ele pergunta por que ela está agindo assim. Mas em seguida ele fala que ela está muito bonita e pede para ela dar uma volta. E depois disso ele pede para ela entrar no carro para eles continuarem a conversa. E dentro do carro ela começa a fazer muitas perguntas pessoais para saber se o Landon realmente é rico ou não. Então o Landon fala para ela que ele vai abrir o jogo e fala que ele não é o tipo de cara que ela está procurando. E diz para ela que ele não é o tipo de pessoa que vai gastar o dinheiro dele com ela só porque ela é bonita. Ela fala que tudo bem e pergunta se ela não faz o tipo dele. Ele diz que definitivamente não porque ela é interesseira. Ela pergunta por que ele está sendo um idiota. Ele fala que só está dizendo a verdade porque ela não quis falar com ele antes de ver o carro. Ele fala que ele sabe que ela só voltou por causa do carro e que ela só fica falando em dinheiro. E depois que ela diz pra ele que isso também é importante, ele pergunta se ela tem o dinheiro dela. E como ela diz que sim, ele pergunta então para que ela quer saber do dinheiro dele. Então ela responde dizendo que ela quer saber se ele tem o mesmo padrão de vida que o dela. Ele fala que já ouviu demais e pede para ela por gentileza sair do carro dele. E deseja um ótimo dia para ela. Ela agradece e fala que não vai mais perder o tempo dela com ele. E mais uma vez ele deseja um ótimo dia para ela. O Nate se aproxima e pergunta se está tudo bem. Mas ela fala que não vai conversar com ele porque ela tem namorado. Ele pergunta o nome dela e diz que é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pergunta quanto tempo ela está namorando e ela diz que aproximadamente há uns 2 anos. Ele pede o número dela, mas ela diz que não e pede desculpas. Então ele se despede e deseja para ela um ótimo dia. E nesse momento ela volta e pergunta se o carro é dele. Ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. E em seguida também pergunta se ela quer entrar. E como ela diz que sim, ele pergunta se o namorado dela não vai se importar. E ela responde dizendo que ela pode dizer que é uma carona. Ele fala que tudo bem e diz para ela entrar. E depois de algum tempo ali conversando com ele, o Nate pergunta se ela quer ir numa lanchonete que tem ali perto com ele. Ela diz pra ele que não tem o costume de frequentar lugares como esse e sugere restaurantes bem mais caros. Ele fala que esse restaurante que ela está dizendo é muito caro e pergunta se ela pretende pagar. Mas ela diz pra ele que é sempre o homem que paga a conta, e que principalmente se for uma pessoa bem-sucedida como ele. Ele pergunta se, na opinião dela, as mulheres também não precisam pagar. Ela fala que se o homem tem dinheiro, não tem por que a mulher pagar. Ele pergunta se ela não tem vergonha desse joguinho dela. E como ela diz que não, ele fala que ele está achando que ela é interesseira.
Ela pergunta se ele tá falando sério e diz que não é interesseira. Ele fala que na opinião dele ela é de um nível mais alto das interesseiras. Ela pergunta afinal de contas o que ele quer fazer. Então ele diz pra ela que vai ser melhor se ela sair do carro dele. Ela pergunta se ele não quer sair pra almoçar. Ele fala que vai almoçar, mas não com ela, porque eles pensam muito diferente. E que vai ser melhor ela sair do carro dele e ligar para o namorado dela. Ela fala que tudo bem e já ele deseja pra ela um ótimo dia. O Landan se aproxima e fala que ele gosta de tudo isso que ele está vendo, e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la e fala que ela é muito bonita. E depois que ele pergunta se ela mora ali mesmo, ela diz que sim, mas fala pra ele que ela não está com muito tempo. Então ele pergunta se ela não estaria interessada em conhecer alguém. Ela fala que realmente não e ele pergunta por quê. Ela diz pra ele que ela tem um namorado e já ele fala que o tempo dela vai passar bem melhor com ele. E depois que ela diz pra ele que ela está muito bem com o namorado dela, educadamente ele se despede dela. E agora, quando ela se aproxima, ele pergunta o que aconteceu. Ela diz pra ele que ele tem um carro muito legal, e ele agradece. Ela pergunta o que ele faz e ele diz que faz um monte de coisas e pergunta o que ela quer. E ela responde dizendo que gostou do carro dele. Ele agradece e diz que precisa ir. E já ela pede pra ele deixá-la dar uma olhada no carro. Ele pergunta se ela tem um namorado para que ela precisa entrar no carro dele. E depois que ela diz que o namorado dela não tem um carro desse, ele pede para ela dar a volta. Ele pergunta o que ela quer e ela diz para ele que ela quer entrar no carro. Ele diz que não porque ela tem um namorado. Ela diz que ela tem um namorado, mas que ele não tem um carro como esse. Ele pede para ela esperar que ele vai sair do carro. Ele sai do carro e pergunta o que aconteceu. Ela diz que ela quer entrar no carro e poder conversar com ele. Ele pergunta por que ele faria isso agora. E depois que ela diz pra ele que ele está sendo rude, ele fala que não está sendo rude, só está tratando da mesma maneira que ela o tratou. Mas depois ele acaba descontraindo a conversa e fala que vai deixá-la entrar no carro para conversar com ele, se ela acertar quantos cilindros esse carro tem. E ela surpreende dizendo que esse carro é um V8. E já dentro do carro não precisou do Landan dizer muito para ela praticamente esquecer do namorado e aceitar ter um encontro com ele. Mas de repente o amigo do Landan aparece e pergunta o que ele está fazendo com o carro dele. E fala para o Landan que ele emprestou rápido para ele, mas que já passou uma hora. E pede para ele passar a chave do carro. O Landan diz que ele está tendo uma conversa e que ele está envergonhando ele. Ela pergunta de quem é o carro, e o amigo do Landan fala que é dele. O Landan fala que vai sair do carro e pergunta se ela vai com ele. Ela fala que não vai com ele porque ele mentiu dizendo que o carro era dele. O amigo do Landan entra no carro e diz que é um prazer conhecê-la. E em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome pra ele, ele pergunta o que aconteceu entre os dois. Ela diz que não quis conversar com ele porque ela acha ele sem graça, mas que ele ficou insistindo. Então o amigo do Landan pergunta por que ela estava dentro do carro com ele. Ela fala que então ele entrou nesse belo carro e pergunta se ele já viu esse carro e diz que ela acabou de descobrir que o carro é dele. Ele fala que nesse caso então ela é uma interesseira. Ela tenta dizer que não é interesseira, mas ele pede para ela sair do carro dele. Ela pergunta para ele se pelo menos ele vai abrir a porta, mas ele diz que não vai fazer isso.